Olá, bom dia pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso programa de desenvolvedor Flutter. E hoje a gente então vai dar continuidade ao nosso app do GIF, né? Do GIF Developers para listar as imagens para a gente. Ontem nós tínhamos visto então aqui o que ele faz, né? O que essa API ou SDK faz para a gente, tá? O que a gente vai aprender de novo aqui, detalhe para esse uso da share, né, que é bacana a gente já ter as opções de compartilhamento também nos nossos apps, tá? E que muda, né, de tela, né, que a gente está aqui. Essa é a telinha do compartilhamento. Ela muda de acordo com os apps que você tem instalados aí no seu celular. Tá? No emulador não tem quase nada, então ele só vem aqui as opções básicas, mas no dispositivo mesmo, no nosso celular, vai ter o WhatsApp, Teams, Instagram e o resto de opções que vocês tiverem aí para compartilhamento. Beleza? Lá no site, eu acho que todo mundo já fez o cadastro, né? Ontem. Nós fizemos o cadastrinho lá. E todo mundo gerou a chave da API também, né? Ou não? Hum. Aqui sim. Tudo tranquilinho, né? Então vamos lá, direto para criar a nossa estrutura aqui do app, né? As nossas pastinhas. Então, novo projeto Flutter. Aí o nome que vocês usaram lá para liberar a chave, tá? O meu aqui eu chamei de GIF. Lá na pastinha, depois eu coloquei Flutter GIF. É tranquilo essa parte de nome também para vocês, tá? E as pastas que nós vamos precisar criar. Cara, views. Não, eu liberei para Android, para iOS e para web só. Não coloquei mais nada aqui no meu, tá? E criei só a pastinha views aqui, porque é um app até pequenininho esse aqui. Aí chegando naquela telinha da main, né? Quando tá tudo criadinho já. Vocês só me dão um levanta a mãozinha lá para mim saber que tá todo mundo no mesmo ponto. É só pasta view para ele ter e o Não consegui te ouvir, cara. é só a pasta de views que a gente vai usar? Só uma pastinha de views. Isso aqui nós vamos deixar ele bem pequenininho. E beleza. Então todo mundo já com o arquivinho criado, né? Para não perder o costume, né? A gente já escolheu as libs antes que a gente ia utilizar, então tá lá no nosso PubSpec. Nós vamos colocar as libs que a gente vai precisar. Cupertino sempre vem,
por padrão, tá? Eu usando ou não ela está aqui. Se eu não quiser excluir, não precisa, por causa do iOS, tá? Vou pegar a lib do HTTP, porque eu vou bater numa API, eu vou precisar dos recursos do HTTP. A lib de compartilhamento tem um nome bem, né, intuitivo também, chama share. E essa transparente image aqui é uma das libs que eu posso usar para pegar imagens online, tá? Para mostrar a imagem. A gente tem o Image Assets, que é padrão, já é o widget do próprio Flutter. A gente tem aquela Image for Network, né, que ele já faz o download dela da hora, pega online, e depois tem algumas libs que facilitam esse trabalho para a gente. Algumas trazem uns recursinhos a mais, tem umas que trazem recursos de cache, tá? Então, o bacana é essas que trazem cache, que daí eu não preciso ficar fazendo download toda hora de biblioteca, né? Biblioteca não, de imagem, que às vezes fica pesadão o meu app por causa de tanto download que ele fica fazendo. Ó, coloquei para vocês lá no Dontpad as 3 libs que a gente vai baixar. Lembra do alinhamento, né? Aquela história da tabulação. Ela tem que ficar aqui bonitinha aqui, ó, na coluninha do Cupertino, um espacinho para trás, um espacinho para frente. Ele não vai ler. Colocou as libs aqui, PubGet. E ele tem que finalizar com código 0 aqui, porque deu certo. Aí nós vamos criar, então, aqui na lib, né? Botãozinho direito da lib, novo, Dart file. Nós vamos criar aqui um arquivo de constante. E é onde a gente vai colocar todas as variáveis que a gente vai precisar para bater lá na API do GIF. Código lá no Notepad. E Lounge, né? Na última string lá, API token, onde está o seu token aqui, vocês trocam pelo token que foi criado lá no site do developers.gif. Essa parte do token, tá? A gente pode ir usando à vontade até a gente não mandar ele para produção. A gente pode ir lá, editar, mudar o nome do app, fazer o que quiser fazer ali atrás, né? Nos ajustezinhos nossos ali, mas depois que a gente mandar para produção, ele registra a chave, porque daí ela vai ser uma chave pública para o app que a gente for publicar, tá? E vincula ao app. Para fazer todo aquele controlezinho dele de acho que são 1000 por hora,
mais as pesquisas. Então, a gente, enquanto está aqui, está de boa. Tá? Ele é um pouquinho mais lenta que o normal, mas ele vai funcionando para a gente tranquilinho. Colocou, salvou, fechou. Vamos então trabalhar com as nossas views. Eu vou ter aqui a homepage. Bem tranquilinha também, tá? Stateful, porque muda de estado. A pesquisa. Aqui, a linha do texto. Então, é onde tem um text field. Lembra que o text field a gente já usou da outra vez. É quando a gente precisa digitar alguma coisa. Seria o edit text de outras linguagens ali, tá? Então, eu tenho aqui o pesquise aqui, que vai ser o labelzinho dele, cor, eu posso escolher tudo. E quando eu der o Enter, né? Depois que eu digitar a pesquisa, o que ele faz? Então, ele chama o set state e passa o que eu digitei, o texto aqui, para a variávelzinha search, que vai fazer a pesquisa para a gente. Essa é a primeira linha da tela do nosso app. Aí eu tenho a linha do Progress, que fica a bolinha virando para a gente ali. Tá? Coloquei um tamanho aqui, ó, 200 por 200, só para ela ficar ali no meio. A linha de erro, quando ele não conseguir mesmo achar uma pesquisa, ou quando der algum problema de API ali, bater algum problema, ele vai escrever um erro aqui para gente, só, mais nada, ó. Eu não vou tratar ele agora. Uma linha, né, um widget para ficar sem resultados. Tá? Então, se eu bater lá, sei lá, eu digitei lá, sei lá, Doctor Who, não achou nada, ele fica em branco, só para não dar erro na tela, tá? Ele vai colocar uma linha em branco para a gente ali. E aqui o grid view mesmo, que é onde vai ficar ali o grid com as nossas fotos. Então, ó, é um grid view, builder, porque nós vamos pegar ele online mesmo, com o nosso async snapshot aqui. Estou fazendo um delegate para esse cara aqui, ó, para ele se dividir, ele mesmo faz, ó, tudo que ele tem que se dividir na tela. Então, aqui, ó, como que ele vai fazer os espaçamentos, eu que defino e deixo ele se virar para montar o grid para mim. Tá? Isso aqui também é do próprio Flutter, tá? Vai pegar a quantidade de registros que veio, desde que não seja nulo. Lembra sempre do exclamaçãozinha nosso aqui, que é o carinha do nulo, tá? Eu não preciso usar ele toda hora se eu já estou testando em algum lugar aqui principal. Então, como eu preciso, para montar esse loop aqui embaixo, eu dependo desse valor, né, dele chegar nesse valor e se virar para gerar o index aqui, eu testo o nulo aqui, ele para de reclamar aqui, senão eu tinha que ficar vindo aqui colocando exclamação toda hora, tá? Mas olha, ele já ficou até cinzinha, ó, e ele já vai até me dar o aviso que ela é assim, ela não tem efeito, porque nesse ponto nunca vai chegar nulo. Porque se chegar nulo aqui, o item count vai ser 0, ele não monta grid nenhum. É espertinho ele, tá? Aí ele vai fazer, então, um detector de gestos, porque é clicável. E esse é o cara, ó, que a gente está trazendo daquela lib. Ele pega um fade image do memory ou da network. Aí eu vou passar para ele a URL, que está vindo no caso do JSON ali da API, né? E ele vai se virar, cara, para verificar se já está essa imagem em memória, se essa memória já está em cache em algum lugar do seu dispositivo, ou se ele tem que baixar ela online de novo. Então a própria lib se encarrega de fazer isso. No clique, tá? Eu vou dar um push e vou chamar uma telinha de detalhes que vai mostrar a foto no meio ali para mim. Tá? E se eu segurar o botão apertado, no caso, se eu ficar segurando o dedo, né, apertado lá na tela, ele também abre o share para mim, tá? Que é a telinha do compartilhar.
Isso dentro desse nosso if, né? Se realmente tiver, se eu tiver aqui alguma opção. Se eu não tiver opção nenhuma, se eu estou dentro do, se eu vier para o else, ele vem um botãozinho lá embaixo, um quadradinho lá embaixo escrito carregar mais. Então ele marcou para mim os itens, ó, eu dou o offset para saber em que registro eu tô. E no caso nosso, ele vai fazendo aquela pesquisa e vai atualizando as páginas dentro do GIF, tá? Trazendo o restante. O get count, ele vai estar sempre verificando, ó, se não está pesquisando nada, verifico se data não é nulo, se não está vindo uma lista nula, e pega o tamanho dela, quantos itens tem. Se ele vier com alguma pesquisa, ele vai pegar sempre o mais um. Aí pode ser a pergunta, por que ele pega mais um? Para pôr esse cara aqui para mim, ó, o carregar mais. Senão ele vai montar o index aqui em cima, ó, ele monta em cima do tamanho. Aí se eu estiver pesquisando, por exemplo, sei lá, cachorro, ele monta uma tela para mim com 18 cachorros, uma página rápida para carregar, 18 imagens ali, e o último quadradinho vai ser o carregar mais. E se é uma tela que não tem pesquisa nenhuma, aí ele vai listando, 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 que daí ele pega o tamanho inteiro da tela, tá? A nossa linha do Filter Builder, né, que é o cara que vai buscar a informação. Então, o que vai preencher realmente o filter dela é o FetGIFs, que é quem faz o comando aqui embaixo, ó, de bater na URL. Cara, isso aqui poderia estar numa pastinha escrito core, serviços. Deveria. Mas lembra, a gente está fazendo umas coisas, a gente está fazendo Go Horse, umas coisas a gente está fazendo bem, bem divididinho em pasta, tá? Para vocês verem que dá para fazer do jeito que quiser no Flutter. Aí vocês se acostumam ali com o jeito, né, que vocês se sentirem melhor. Particularmente, cara, eu sou chato, eu gosto de pasta, tá? Eu gosto de tudo aqui com as pastinhas separadinha, model, view, controller, serviços. Se eu tenho alguma coisa custom, o widget que eu customizei demais, ou eu chamo de widgets, ou eu já chamo de custom mesmo aqui, porque é coisa que eu customizei muito e eu não quero nem misturar com só um widget que eu componentizei. Eu quero deixar ele ficar fácil de entender que, cara, eu mexi e se eu tiver que mexer vai dar trabalho de novo, tá? Mas aqui, ó, bate na nossa no HTTPS aqui, ó, vai bater, levar aqui. O limite aqui a gente tem a linguagem, eu posso pôr, acho que PTBR, acho que funciona aqui também, tá? Aqui a quantidade, ó, o limite de registros que ele me traz. Posso aumentar ou diminuir para ficar mais rápida essa minha pesquisa. Isso quando tem o search. Aí ele monta uma outra URL, que é essa do URL trending aqui, que é para quando não tem nada. Então, ó, ele só bate com o token. Ele vai trazer para vocês as trendings, as principais mais vistas, né, no momento. Então, na hora de fazer o chamado aqui do HTTP, a gente está verificando. O cara preencheu alguma coisa para pesquisar? Não. Então, traz as mais vistas, as tops ali. O cara preencheu alguma coisa? Preencheu. Então, traz as de pesquisas. Isso poderia estar dentro do if? Poderia. Dentro desse if aqui, se for vazio. Isso poderia estar aqui no else? Poderia, também não tem problema nenhum. Mas é muita coisa para ficar aqui dentro. Mas se quiser, tranquilo. Bom, try catch todo mundo já sabe por quê, né? Toda vez que a gente bate em algum serviço, alguma coisa, o risco de não dar certo é grande. Então a gente sempre joga um try catch e a gente vem pegar as exceções aqui para saber o que é. Se deu página não encontrada, se a URL é inválida. Porque se a gente fizer seco, ele vai dar erro e não vai mostrar. A gente sempre pega o que é, né, o erro para a gente não, a exceção aqui para a gente não se perder.
É um pouquinho diferente aqui, né? Do que a gente está acostumado. Geralmente o Cat, pelo menos no .NET, no Java, o Cat vem antes, né? É o try, depois eu fecho a chavinha, já faço o cat, abro parênteses e coloco exception x que seja, e fecho e coloco. Aqui ele tem esse jeitão aqui, ó. On exception cat. Um pouquinho é coisa diferente. E faço, ó, retorno o result, testando se ele não é nulo. Considerando que ele pode ser no label também. Ó, ele é um map. Por que que ele é um map, Giovanni? Ele não é só um retorno? Porque ele tem que trazer o JSON com a lista de filmes. Então, para a gente, acaba sendo um map isso. Beleza? Então, tá aqui, ó. Fat GIFs. Buildou. Ele vai pegar o contexto e o snapshot, que é justamente o que está voltando do build aqui. E aqui, ó, coloquei para gente até um Swift Case aqui, que a gente não tinha visto nada disso ainda, né? A gente usa mais os ifs da vida, né? Mesmo assim tem if aqui embaixo. Mas eu coloquei os cases aqui para vocês verem que é igual a qualquer linguagem, tá? A gente consegue trabalhar com case bonitinho, mesmo deixando o case vazio aqui, ele acaba não dando erro. Então, o que interessa a princípio para a gente é o default. Então, ele vai pegar o resultado. Se tiver alguma coisa de resultado, ele mostra para a gente a linha com o grid, com quadradinhos com a foto lá. Se resultou como erro, ele mostra para a gente a linha do erro. Se não, ele mostra a linha que está vazio, que é aquela sem resultado nenhum. Beleza? O build em si é o scaffold, né? A tela nossa, a parte principal dela. O app bar só com o títulozinho. E no body eu coloquei então uma column, um children de widget, porque eu quero fazer aquela pilhazinha de widget. A caixinha de pesquisa, onde você vai digitar lá se você quer algum filtro. E aqui já é a listagem direta que ele faz para gente, tá? Listagem que lembra que dessa vez é um grid view e não só uma listinha. Beleza? Código indo lá pro Notepad, que teima em ficar vermelho. E ainda em Views, a gente vai criar a GIF Page Detail, que é para mostrar os detalhes da foto. No nosso caso, ele mostra a imagem de novo, tá? Mas eu poderia pegar mais informações que vem no JSON ali e colocar se eu quiser. É só eu fazer o map do que mais eu quero colocar quando eu estiver trazendo a imagem. Cara, é uma stateless, ela não muda de estado, né? Ela só apresenta a imagem para a gente na tela. Então, o que que ele vai fazer? Ele vai receber um GIF data, que pode ser nulo, e montar a tela. Tela principal, app bar, tá? O texto dela aqui, ó, é GIF detail e a imagem que eu estou trazendo, o nome da imagem que eu estou trazendo, o fundo e qual que é a ação que eu quero que tenha. Ela vai ter aqui um botãozinho share, com o íconezinho share mesmo, né? Aquele que são dois pauzinhos ali com as bolinhas, e vai chamar o share e compartilhar a imagem que eu estou trabalhando aqui, ó, que eu estou baixando e mostrando na tela.
E no centro, ele pega o Imagem Network e pega esse carinha que está aqui e põe para mim no meio da tela. Mais nada. Então, jogando. Aí. Jogando o arquivinho para vocês lá no Don't.pad. E agora que a gente já colocou aquela, já dá para acertar o import aqui também, né? Que estava faltando para a gente na homepage. E aqui a nossa classezinha main, que não tem nada de especial, né? É aquela basicona que a gente está usando praticamente em quase todos os apps nossos aqui. Tá lá, a main.dart. E se tudo deu certo, eu executo o meu emuladorzinho. Pergunta rápida. Apareceu agora aqui para atualizar o Android SDK Command Line Tools. Isso será que vai afetar alguma coisa? Não, não. Por enquanto, não. Também Vamos- apareceu que vai ter atualização, já tem atualização do Flutter. ele teve uma, mas não mudou de versão ainda, tá? Ele teve, e o Chipman atualizou o Android, atualizou o Flutter, mas o Flutter não chegou nem a mudar o número da versão. Foi mais algum ajustezinho que eles fizeram ali. Foi só no Aham. plugin. Foi um ajuste no plugin do Flutter. É que eu só não falo para você fazer porque eu não lembro se é um download pequeno ou se é um download grande, tá? Tudo bem, eu faço depois que acabar a aula. Porque o Android Studio, às vezes, eles têm uns downloads de 1 GB, rapaz, não sei. O meu já buildou. Eu já tinha aberto, né, a pastinha Android, então o meu não deu aquelas warnings, mas vocês já sabem como fazer. E aqui, ó, é ele batendo lá na internet, tá? No meu aqui já tá trazendo as imagenzinhas, ó.
E aquele comando, aquele widget que a gente pediu, um fade in image, esse cara aqui, ó, é justamente para fazer essa gracinha aqui, ó. Quando tá branco, em vez dele explodir a imagem de uma vez, ele dá o fade in na imagem para ela vir surgindo. Quando é direto, né, quando a gente não passa informação nenhuma, ele está batendo nesse método aqui, né, que é o training, e esse cara a gente não tem página, então, ó, é infinita, vai até enquanto tiver imagem lá no GIF, tá? Só que vocês vão perceber que, por padrão, ele não faz o download de tudo. Ele só faz download do que está sendo visto. Então, ó, se eu rolar a tela bastante, ó, tô no brancão. Ele começou a fazer o download depois que eu comecei a mostrar a parte da tela que eu quero. E o que já mostrou está em cache. Então ele não precisa fazer download de novo. São libs espertinhas, gente. Vamos ver se tem alguma coisa de Flutter. Opa, não entre. É, tem, mas não vai ter muito a ver com a gente, né? Ao carregar mais aqui. Então, quando eu faço pesquisa, ele sempre traz para mim uma página que eu defini aqui, né? Ele traz para mim uma página de 19 itens. E aí, quando eu ponho carregar mais, ó, ele dá um refresh e traz mais para mim. Ah, eu gostaria de ter aqui uma flechinha, primeiro, último, próximo, anterior, né? Aquelas de navegação, né? Podemos criar uma barrinha de navegação aqui como desafio, só que daí muda um pouco para a gente a requisição, né? Porque daí eu preciso primeiro calcular sem limite para saber quantos eu tenho, aí calcular quantos eu vou querer na página. Se for só aqui, ó, cabe meia dúzia no meu caso aqui só. Se eu for chamar isso aqui de uma página, aí eu vou ter que pegar o total que vier, dividir, né? Aí a paginação que vocês fazem em relatório, fazem em outras coisas também. Mas aí já muda um pouquinho a nossa brincadeira também na requisição, né? Que daí a gente passa a ter que informar de onde a onde começa e onde termina. Então, aqui é o offset aqui também. Beleza? De alguém não funcionou? Não, funcionou bem. Rapidinho esse, né? É assim, o tempo de carregar é mais assim, é o tempo de baixar as imagens, né, os GIFs, e a resposta da API, né, que é um pouco mais lenta porque a gente está em modo de desenvolvimento. Isso. Basicamente, o trabalho dele aqui é trabalho de internet API. Se a gente tivesse, por exemplo, num 3G ali dando um tour, nós estávamos enrolados. É porque lembra que ele está usando a internet do PC de vocês, né? Do Note de vocês aqui. Emulando. Se a gente deixa ela lentona aqui, a gente acaba apanhando um pouquinho. E nós deixamos esse cara aqui, né? Com a web criada. Então, nós podemos fazer um Flutter Run -D Chrome.
Vamos ver se ele funciona. Deixa eu trocar a tela aqui para compartilhar a minha dele rodando no Chrome. Ah, que bonitinho ele aqui. Nosso app rodando no Chrome. Mesmo comportamento. Mesmo layout. Isso que é bacana do Flutter, tá? Sei lá. Vamos procurar aqui. Café da manhã. Vamos ver se existe isso. Existe. Que nojo. Carregar mais. Mesmo comportamento que a gente tem no app. Beleza? Beleza. Facinho esse, né? Tranquilinho também para a gente mexer. Detalhes só para esse bloquinho aqui, né? Ó, que é o FET. Esse cara aqui, que poderia estar numa pastinha como um serviço bonitinho, lá, 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 tá? Seria o ideal, mas a gente deixou ele aqui, tá? Esse tipo de filter que a gente usou, que foi usando um map, então a gente estava, nos outros que a gente trabalhou, a gente tinha a modelagem, né? Então a gente já usava o objeto direto para trazer esse tipo de para trazer o futuro aqui, né? O resultado para a gente. E aqui, como a gente vai pegar o que vier da internet, pode ser que não venha nada, porque se der erro, né, a gente vai ter só string, a gente tem a história do nada aqui, que é o sem resultados, que eu joguei vazio, mas eu podia colocar sem resultados para exibir. O erro, então, é aquela string que vai me voltar o erro, ou ele vai me trazer de verdade a lista, né? Então, como eu posso ter três retornos diferentes ali e eu não estou me preocupando em mudar na hora da lista, do grid view, eu estou pegando o grid e mandando ele se virar, então a gente deixou ele mapeado na hora. Beleza? O que mais que a gente tem de diferente nesse aqui?
Eu trabalhar com as duas URLs. Deixar ele montar as URLs fora, paginar. Aí a gente faz como precisar. Legal? Legal. Agora, para a gente Muito bom. ganhar um tempinho na aula que vem, ó, eu vou parar. O meu tem uma tela bendita aqui. Não sai daqui. Eu vou parar a execução, tá? Lembra, a gente às vezes não para, tá? Esse é um problema para a gente, então. Eu vou parar a execução desse cara. Ele continua aberto aqui. Eu vou fechar ele aqui. Vou até fechar o emulador mesmo, para não ficar nenhum rodando. Deixa eu abrir o meu Chrome aqui. Vai esse cara para uma nova janela. Cadê? Fechou. Mudar o nosso compartilhamento. E ele colocou aquele negócio que não me deixa ler a tela. Mas tudo bem, não tem problema. Agora, então, nós vamos, para ganhar tempo, né? Para amanhã, vamos ver se está online pelo menos hoje, né? themoviedb.org. Tá rápido até. Esse cara é free, tá? A gente tem o IMDB, que é da Amazon, é pago. Mas o TMDB é free. E a Amazon já tentou quebrar esses caras aqui, tirar e também não conseguiu. Tá? E o bacana é que ele tem uma API pra gente poder fazer um app de filme. Nossa, Giovanni, mas tem 1 milhão de app. Tem 1 milhão de app. A gente vai ser 1.000.001 app de filme. Tá? Junte-se ao TMB. Preencher um cadastrinho aqui, ó. Nome de usuário, senha e o e-mail para vocês. Aí vai chegar o e-mail, tem que fazer aquele lance de confirmar o e-mail, tá? Aí ele vai vir para o login. Isso tá tudo na apostilinha de vocês. Mas assim a gente aproveita e faz aqui online, é mais fácil. Beleza? Nome de usuário não precisa ser o nome completo de vocês, não, tá? Nome de usuário, quiser colocar aqui, sei lá, borboleta 25, não tem problema. E depois lá na frente é que ele vai pedir o nome completo de vocês. Foi, cadastrou, ele vai mandar o e-mail vai trazer vocês aqui para a tela de login e a gente vai entrar para fazer o login. Chegou nada aqui para mim. Bom, essa primeira parte vai chegar, tá? O e-mail vai chegar, demora um pouquinho, mas vai chegar. Essa primeira partezinha aqui, ó, é sobre a plataforma de assistir os filmes ou as séries, tá? Então, como que você tá, ó, o que você editou, o que você avaliou, blá, blá, blá. Aqui é estatística, coisa de nerd, né? Nerd gosta de estatística. Suas avaliações, seus interesses, aí você põe aqui para pesquisar e patati, patatá.
vem aqui editar o seu perfil, tem média. Aí aqui, ó, aqui que é popular em séries, aí tá aqui os caras. Aí você quer fazer uma pesquisa, a gente vem aqui, faz uma pesquisa aqui do Doctor Who. E tem, ó, algumas coisas. Coisas velhas ainda. Então aqui é o seu cadastro é o direto na TMDB. Aqui onde ficam as configurações e aqui que nós vamos dar um cliquezinho, configurações. Já chegou os e-mails? Confirmou? Conseguiram fazer login? Ainda não. Aqui sim. Ó, quem já está com o login, ó, clica lá no onde seria a fotinho, né? Mas está a letrinha de vocês, tá? E configurações. Ele vai vir para essa tela minha aqui. Aí vocês podem fazer a configuração aqui à vontade, tá? O que vocês querem de pesquisa. Que o que vai importar para a gente depois é aqui embaixo, ó. API. Aqui nessa chave, eu acredito que ele vai estar só com uma linha assim, escrito click here, né? Para você criar essa chave. Aí na hora que vocês clicarem, aí ele vai pedir para preencher mesmo, né? O perfil de vocês, tá? Aí, se eu não me engano, ele preenche tudo. Aí é só preencher e deixar ele depois voltar. Ele volta para cá, para o API aqui, ó. Aí vocês vão ter uma chave de autenticação, né, no V3 e um token para usar no V4. E aqui um exemplo de requisição. Então, aqui ele vai trazer para vocês o 550, o que seria, no meu caso aqui, né? Ele trouxe o que seria o filme 550 deles, que é... O resultado é esse aqui, um JSONzão. Então, a gente sabe que tem uma imagem, tem um JPEG aqui, separa por gênero, blá, tem um PNG aqui também, ó. Então já dá para a gente trabalhar, né? Lembra do QuickType? Que a gente já viu ele. Ó, o QuickType está aqui. Eu jogo o JSON aqui. E ele cria a classe para Dart para mim, ó. Então eu já sei que eu vou ter informação aqui, né? Um booleano, que é se o filme é categoria adulto ou não. Eu posso não mostrar no meu app, ou colocar uma opçãozinha, maior de 18 anos, sabe? Conteúdo impróprio, tem certeza que deseja não sei o quê. Ou você já configura lá atrás que você não quer que traga nenhum, né? Desde aqui, ó. Você já vem aqui na sua conta aqui, você já fala que você não quer que traga, põe não aqui. Mas é um app, né? Geralmente a gente deixa para o usuário decidir se quer ou não quer. Aí vem uma lista de gêneros, ó. Aí vem toda a informação que a gente precisa. Aí a história do From JSON e do To JSON. E aqui as outras que tem, né? Essa aqui é a do Move, mas a gente tem, ó, a classe do gênero, que depois eu posso separar em outro arquivo. A classe do cara que é responsável pela produção. A classe do país ali, da produção. Aqui, spoken, as línguas, né, faladas os idiomas falados
no filme. Então, praticamente, ele gera para mim todas as classes aqui que eu preciso, todas as models, a partir do JSON de exemplo que ele me deu aqui de um filminho só. Beleza? Beleza. Funcionou de vocês? Chegou, abriu, cadastrou. Hoje tá, assim, eu tô estranhando que hoje tá rápido pra caramba. Ontem eu fiquei mais de meia hora para logar. Então, eu acho que ontem estava zicado mesmo. Ô, Giovanni, Nada. aqui na hora de fazer o cadastro, pedindo a URL do aplicativo, pode colocar como localhost ou tem algum Isso, valor? eu aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, ó. Ó como que eu coloquei, ó. Nome Flutter TMB, URL Tá, entendi. aplicativo, app não publicado, que é obrigatório pôr, eu pus qualquer bobeira. Entendi, beleza. Ó, diretório, ó, não preenchi diretório. Sessões aqui, ó, como eu não loguei ainda, não tem ninguém ativo. E estatística aqui é porque aqui são os que já foram usados dentro de quando eu fiz o app para testar. Tá, mas pode preencher com qualquer coisa aqui. Fiquei numa curiosidade que vocês não fazem ideia. Qual curiosidade? Se tá funcionando mesmo. Para mim, a única coisa que aparece disso TMDB é uma menção em uma das notícias que eu recebo todo dia no celular. Não caiu, será no spam? Nada, cara, esse e-mail? Eu já olhei aqui no spam, até agora nada. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou limpar minha pasta de spam. Mesmo porque não tem nada de útil mesmo aqui. E pediu o e-mail de novo, né? Se você entrar lá de novo e ao invés de clicar em cadastro ali, tá? Você clicar no logar ali, no entrar, e você pôr o seu usuário e a senha que você criou, ele vai dizer em cima, o e-mail não foi validado. Você pode mandar enviar o e-mail outra vez. Uhum. Essa é a minha esperança. Eu já fiz isso 2 vezes. E não chegou nada? Não. Esperar durante o dia. Se for o caso, eu tento criar outra conta em outro e-mail. Pode ser também. Você usou o e-mail da Inmetrics? Não. Não, eu usei o Gmail. O meu é Gmail também. Teoricamente, não é problema com o Gmail. Pois é. Bom, mas isso se resolve fácil. Só fazer o cadastro de novo. Com certeza. Esse é o de menos. Então, ó, amanhã a gente vai começar a fazer então esse cara de vídeo, tá? Eu vou fazer ele mais simplesinho pra gente, tá, pessoal? A gente vai pegar aqui, ó, dentro da API, cara, ele tem muita coisa, tá? Assim, ele tem bastante coisa pra gente usar. Então eu vou fazer pouquinho. Eu vou mandar só listar pra gente os filmes populares, tá? A gente vai usar esse popular aqui, e depois eu vou usar um de detalhes, que é depois que você quer o get aqui, ó. Então listou os filmes mais populares e a gente pega os detalhes desse mais populares. Mas, cara, você pode fazer o que você quiser, ó. A API é gigantesca também para vocês trabalharem, tá? E aqui tem toda a historinha deles, né? Como funciona, blá, blá, o que que eles fazem, que é um negócio de comunidade, né? Por isso que eles não tem dono. Ah, e esse aqui é legal. Quando o negócio estiver muito estranho, você vem aqui, ó, status do sistema. Aí ele vai te falar, ó, no caso meu aqui, todos estão operacionais, ó. Quer dizer, você fica lá quebrando a cabeça, tipo, a API tá fora do ar, pô. Então não dá nem pra gente discutir.
E aqui tem até o tempo de resposta que ela está demorando, então, perto do que estava ontem, cara, tá muito bom. Certo? Deixa eu interromper aqui, parar a nossa aula de hoje.